Oi, oi, oi! Boa noite, pessoal! Vamos chegando, que essa é a nossa segunda live do Momento Vada. E eu vou aproveitar, principalmente nessas primeiras lives, né? Como eu sei que o Momento Vada é um conceito que eu inventei, então eu vou compartilhar com vocês o que significa isso. E só lembrando que o tema dessa live é para você que está chegando agora, ou para você que vai assistir ela gravada. Oi, Viviane, seja bem-vinda! Lembrando que o tema dessa live é... Gente, como não surtar? Como é que a gente pode fazer para não surtar com as crianças, coitadas, na hora de estudar, né? Na hora de ter que fazer as atividades da escola, ou na hora... Chegou na hora certa, exatamente, gente. Então, ó, Vivi, já aproveita, já chama aí o pessoal, hein? Chama aí todas as pessoas que você acha que pode se interessar por esse assunto, que eu sei que pode ajudar muita gente. A Fabi já entrou por aqui. Oi, vovachinha. Minha mãe, gente, tá sempre nas minhas lives, coisa linda. Eu vou dar os... E o papai do lado dela assistindo. Mas então, pra gente começar, pra eu poder chamar a Fabi rapidinho, deixa eu só falar pra vocês, né? Pra quem não tava aqui na primeira live, pra entender o que é VADA, né? Nada mais é do que visão além do alcance. VADA para os íntimos. Eu espero, sinceramente, que esse conceito entre no maior número de famílias possíveis, porque ele é um conceito que serve não só para a educação dos filhos, não só para a relação com o marido, para a vida em família como um todo, mas para a tua vida mesmo, sabe? Você como pessoa. Eu aplico isso na minha vida, eu, Laura, né? E lembrando que ele tem basicamente duas vertentes, né? A visão além do alcance, ela serve em que sentido? Para você ter mesmo uma visão lá na frente, sabe? Eu preciso ter minimamente uma clareza do que eu quero colher lá na frente na minha vida, para eu saber o que eu tenho que plantar agora. Porque você compreende, né, que a gente colhe o que planta. Eu tô colhendo hoje o que eu plantei até aqui. E eu vou colher lá na frente, seja na minha vida pessoal, na minha vida profissional, no meu relacionamento familiar, né, no meu relacionamento com os meus filhos, com o marido, com pai, mãe, com todo mundo, com os meus amigos, o que eu estou plantando hoje. Então a visão além do alcance serve para isso. Que a partir do momento que eu sei o que eu quero colher lá na frente, eu sei o que eu tenho que fazer aqui para ir caminhando para aquela colheita que eu quero ter ali. E serve também uma outra interpretação da visão além do alcance é você olhar além, sabe? Olhar como se fosse uma visão raio-x, olhar como uma visão de detetive, né? Olhar para o comportamento do teu filho, olhar para as coisas que acontecem, olhar para tudo, não para a situação em si, mas para o que está além da situação, para o que pode ter causado aquela situação, né? Porque o comportamento, usando como esse exemplo, o comportamento dos nossos filhos nada mais é do que só a exteriorização de algo. Né? O comportamento, tanto ele positivo como o mau comportamento, ele é só a exteriorização de alguma coisa que a criança está sentindo, alguma necessidade que não está sendo atendida. Então chega de papo. Oi, oi, oi para todo mundo que entrou aqui. Vou chamar a Fabi então para a gente já começar. Como vocês sabem, são 30 minutinhos de live só, então ela é bem rapidinha, direto no ponto. E enquanto eu chamo a Fabi, eu já convido vocês a compartilharem. Aperta aqui ó, no aviãozinho e manda essa live para pelo menos 3 pessoas que você sabe que vai se beneficiar desse conteúdo. Lembra que dica boa é dica compartilhada, hein? Então, Fabi, você não me chamou aqui. Eu vou tentar te achar. Vou tentar te achar aqui. Mas, peraí. Se você puder me chamar... Não... Ah, tá. Pronto. Achei aqui. Peraí, vou te chamar. Ver se ela vai entrar. Ah, deu certo. Oi, Fabi! Ei, deu certo. Deu certo! É que eu nunca tinha convidado alguém, né? Geralmente quando entra já chama, eu só aceito, mas deu certo, Eu vivendo e nem lembrava aprendendo. mais. Eu nem lembrava Não, mais, tinha que pedir logo quando entrava. Faz tanto tempo. E assim, vou não, eu esperar. tô, eu tô voltando para as lives agora também, né? Aí tem que se reacostumar, enfim. Com Mas, certeza. gente, eu acabei não falando muito da Fabi, mas é bom que agora ela vai poder falar dela mesma, mas a Fabiane Duque é uma profissional incrível que eu admiro muito, por isso que eu trouxe ela aqui, quis chamar ela, né? E assim, foi uma grata coincidência, porque eu acho que tu acompanhou os stories esses dias e desde segunda eu estou compartilhando essas coisas relacionadas à escola, né? Filhos e tudo mais. Então, caiu muito assim, caiu como uma luva essa live aqui hoje. E antes da gente entrar no assunto, só te apresenta, Fabi, para quem não te conhece ainda aqui. Tá ótimo. Bom, eu sou Fabiane, sou psicopedagoga e também especialista em psicomotricidade. Hoje sou sócia da Poderamente, uma empresa voltada para o desenvolvimento infantil,
mas eu atuo diretamente com a terapia cognitiva, tanto na estimulação e reabilitação, na Clínica Estímulos, onde hoje o nosso maior público ainda é somente os idosos, né? Mas devido à pandemia, tudo foi parando um pouco e a gente não abriu aí para o público infantil ainda. Mas é isso. E mãe de Eu, dois. mãe de dois, é verdade. De mãe para mãe esse papo aqui é assim que é bom, né? De Porque a gente mãe sabe a para mãe. realidade mesmo. Não é Com né? A gente não certeza. compartilha a teoria. A gente compartilha Não. a teoria aplicada à prática. E Com aí, Fabi, para a certeza. gente já começar então a ir direto no ponto, eu já te perguntaria, já te faria a pergunta-chave que eu considero dessa live, assim, que é como a gente pode, e na minha humilde opinião, deve aplicar esse conceito da visão além do alcance para ajudar os nossos filhos, né, a desenvolverem uma relação saudável com o estudo, com a escola, com o aprendizado em si, né, esse processo de aprendizagem. Porque isso é importante para a vida inteira, né? Então, como é que a gente pode aplicar esse conceito da VADA, que esse é o tema principal da live, para ajudar os nossos filhos nisso? Eu acho que a primeira coisa de tudo que a gente tem que parar e analisar um pouquinho é que nenhum ser humano é igual ao outro, né? E que nós temos que definitivamente ter essa visão além do alcance, esse seu conceito, né, de visão além do alcance, para a aprendizagem também. Porque a aprendizagem, gente, não é somente desempenho escolar, tá? A aprendizagem, a gente pode estimular ela de diversas maneiras. Então, nós pais, muitas vezes, nos pegamos ali a ensinar Olha, tem uma nenenzinha ali falando. Então, gente, assim, tipo, a pessoa aqui está ligeiramente tensa, ainda bem que vocês não sentem o gelado da minha mão, porque assim, eu estou sozinha em casa com a Lulu. E aí tava tudo certo, entendeu? Tipo, eu ia deixar ela na tela, paciência, mas ia deixar ela com um desenhinho lá no quarto. E aí, claro que ela, tipo, mãe, não quero ficar no quarto sozinha sem Claro você. que não. Enfim, então assim, volta e meia vocês vão me ver talvez falando com ela aqui, mas aí você assume a live, Fabi, a gente vai, Tranquilo. é vida Só real estou mesmo, avisando, entendeu? parando um pouquinho, porque nós temos um personagem importante aí chamado Luísa. Sim, sim, mas aí eu já combinei com ela, falei, ó, se você não quiser ficar sozinha no quarto, não tem problema, a mãe tá na sala dando aula, falei pra ela assim, né? Uhum. Você pode pintar, então ela está pintando aqui, ó, eu não sei se eu Ai, vou que mostrar aqui, ó, olha lá, ó. linda! Está pintando ali, vai ficar me fazendo Ufa. companhia. E vamos que Vida de vamos. mãe profissional, não tem como. Exatamente. Não tem desculpa, Fabi. A gente faz o melhor que a gente dá conta com as condições que a gente tem, Com né? certeza. Mas você estava falando então, né, que ninguém é igual. Pode continuar a tua Isso. resposta, que aí eu Bom, vou acrescentar também. voltando, né, a essa aprendizagem, o que nós pais podemos fazer para não surtar com nossos filhos na hora da aprendizagem, primeiro pensa no que você está fazendo, como você está agindo, né? Você pode ter um filho, dois filhos, três ou quatro filhos, que isso não significa que eles vão aprender da mesma forma, tá? Isso não significa, por exemplo, que na mesma escola que um filho participa e dois irão participar, eles vão aprender no mesmo ritmo, tá? Toda criança tem seu ritmo, todo ser humano tem seu ritmo, né? E a gente não pode pedir que esse ritmo seja o nosso ritmo, mas sim o ritmo deles. Né? Isso é uma coisa que eu já vi você falando sobre isso também, né? Você se acolhe, assim, opa, estou no meu ritmo ou estou no ritmo da minha criança? Né? Para entender essa necessidade dele. Uma coisa importante também para a gente ter na nossa mente é que cada pessoa, cada ser humano, eu nem gosto muito de falar assim, cada criança, né? Tem muitos, quando você começa a ler muito sobre isso, você vê que a impressão que eu tenho às vezes é que eles desvinculam a criança do ser humano. Ou Aham. desvinculam o idoso do ser humano, como só o adulto, teoricamente maduro, né? É um ser humano, mas não, você nasce, você é um ser humano, você atende ali a sua melhor idade, acima de 60 anos, você ainda é um ser humano, gente. Então vamos parar de desvincular isso aí, esse processo, né? De fases, nós temos fases? Temos, mas sempre somos um ser humano, ponto, né? Não vamos tratar a criança como um objeto que você modula, muito pelo contrário, né? Uma coisa que eu gostaria de chamar a atenção, Laura, se você me permitir, é com o lance da escola, né? Nós estamos aí num Uhum. ano que escola voltou, né? A grande maioria das crianças estão indo no presencial ou no híbrido, né? Uhum. Algumas famílias ainda permanecem no online 100% por medo,
Não Uhum. tiro a razão de ninguém, cada família sabe a sua realidade. Mas uma escola, gente, uma escola, um professor, ele atende ali, dependendo da série dessa criança, 10, 20, 30 alunos em 1 hora, 2 horas, 3 horas. Ele não consegue fazer várias abordagens de ensino. Ele utiliza a que a escola adotou como certa para ela. Que daí tem várias teorias, né? Teorias piagetianas, construtivistas e etc. Porém, todo ser humano ali é único. Cada ser humanozinho daquele, independente da idade, tem uma forma de aprender. E isso é nós que, ó, mamãe, papais, né? Nós pais, de modo geral, que nós temos que ver. Meu filho não está aprendendo assim. Eu tenho que ajudar meu filho de Uhum. outra forma. Então, assim, Uhum. esse conceito individualizado, definitivamente somos nós pais que temos que analisar o nosso filho e abrir os olhos para isso. Então é algo que eu Aham. acho que tem tudo a ver aí com a visão além do alcance que você vem falando pra gente, né? No decorrer aí de alguns meses já que você está com Vada, né? E é isso que eu gostaria de passar um pouquinho. Vamos perceber como o meu filho, como a minha filha aprende. O que que ela não está aprendendo, o que que ela não está conseguindo absorver. E outra, né? Precisamos ter uma relação íntima com a escola. Escola não é terceirização de educação, tá? Muito pelo contrário, é uma parceira, e é uma parceira para a vida. É, isso que você Então, está alguns falando, recados. isso que você está falando é primordial realmente, né? E me corrija se eu estiver errada, mas até onde eu sei, é notória a diferença no desenvolvimento da criança na escola quando a família está integrada, quando a Com família está certeza. participando, quando a família está Com acompanhando. certeza. E não Então, só cognitivamente, viu? E não só cognitivamente, mas psicologicamente também, tá? A criança que percebe que sua mãe e seu pai, eles têm uma interação íntima, né? Um relacionamento íntimo com a escola, o fruto que você vai pegar daquilo ali é muito mais positivo do que negativo. Aquela uhum, criança que vê, porque a criança percebe, por exemplo, ela observa tudo ao teu redor. Aquela criança que vê que você não é participativa, que você não sabe nem o nome da professora, né? Que você não conhece essa professora intimamente, ou esse coordenador, ou os integrantes dessa escola, ele automaticamente vai achar que aquilo também é banal. Você passa esse exemplo de banalidade, né? Ou só uma certa obrigação, né? uhum, uhum. Uma coisa que ficou muito claro para mim, Fabi, assim, eu já tinha percebido isso, mas com a quarentena, para mim, pelo menos, tipo, ficou muito claro. A importância da gente olhar, claro, com empatia, com compreensão para os nossos filhos, como você falou, sem querer colocá-los numa caixinha, num padrão, né, respeitando a Uhum. Não tem individualidade deles e o como. jeito É, não deles, tem como. lógico. Mas, Uhum. assim, é muito claro para mim, hoje, né, principalmente, que, assim, não é a criança que tem que se adequar à nossa forma de ensinar, ou à forma da escola Uhum. ensinar, né? A nossa forma de Uhum. transmitir esse aprendizado, esse conhecimento. A gente adultos, os professores, a escola, nós pais, obviamente, a gente é que tem que encontrar formas de envolver aquela criança no Nesse processo de aprendizado. aprendizagem. Uhum. Né? E lembrando que o que vai servir para uma criança não Não necessariamente vai serve servir para para outra. outro. Eu sou mãe de Exatamente. 4, né? Então, assim, para mim é muito Uhum. fácil perceber isso, que, assim, um filho aprende, tem mais facilidade com uma coisa e gosta de aprender, Sim. de uma determinada forma, o outro filho gosta de aprender de uma outra determinada forma e tá tudo bem. Não é um que é melhor que o outro, ele só tem formas Não. diferentes de absorver Exatamente. isso. E a gente tem que estar constantemente atento, né? Uhum. É, nós somos seres únicos, né? E aprendemos de forma única, né? Mesmo o cérebro tendo o mesmo formato, né? Quando a gente já vai para neurociências, ok, eu sei que nós temos lobos, né? Divisões dos 4 lobos. Nós temos áreas específicas que a gente, por exemplo, na reabilitação cognitiva ou na estimulação, que é o que eu faço, né? Na clínica estímulos e seguindo a metodologia deles, a gente estimula determinadas áreas do cérebro, mas aquela conexão, aquela sinapse que é a aprendizagem feita ali, ela é única. Ela não é no mesmo lugar que vai ser de uma outra pessoa que ouviu eu falar a mesma coisa.
né? Então, Uhum. assim, não tem como a gente querer que o filho aprenda igual ao outro, ou que o ritmo seja o mesmo, né? Uhum. E no caso da gente perceber alguma dificuldade de aprender determinado assunto ou determinada matéria, enfim, Uhum. a gente tem que estar atento para pensar em formas de trazer esse aprendizado de uma forma que a criança compreenda. Né? Assim, Sim. eu vivenciei isso. Você acompanhou um bocado, né? Que Uhum. assim, uma das minhas crianças foi bem. Claro, a pandemia, a quarentena prejudicou eu me atreveria a dizer que prejudicou todo mundo, né? Assim, na questão do Sim, aprendizado. Não com teve. certeza. Quem estava no segundo grau saiu prejudicado, né? Não foi uma questão exclusiva das crianças. Mas, assim, Uhum. quem estava na época de alfabetização, né? Foi Eu o acho que nosso foi famoso muito. punk. É, foi muito punk. Exato. Porque, Foi muito assim, punk. a alfabetização já é um período delicado. Sim, E com fazer a certeza. alfabetização pela internet, cara, assim, falando pela minha experiência aqui, um Surreal, relato né? pessoal, não, surreal. E Uhum. aí, eu tenho uma das minhas crianças, estava bem, né? No ano passado, ela estava aqui no Brasil, a gente chama de Jardim 2, que seria, no Isso. Rio, a gente chamava de Pré-2, no caso, né? Que é Uhum. exatamente antes do primeiro ano. E aí, ano passado, ela pegou isso na quarentena. E esse ano ela pegou o primeiro ano na quarentena praticamente toda, porque a aula voltou agora no segundo semestre, híbrido, e na semana passada que Uhum. começou 100% presencial. Então, assim, Laura, como mãe, a gente, né, apesar de ser online, estava muito integrada com a escola. A escola muito, como é que eu digo? Não é interessada a palavra certa, mas muito dedicada em fazer o Uhum. melhor que eles davam conta, dentro das limitações, obviamente. O professor dela muito também dedicado em ajudar esse processo, né? E até fazendo atendimentos individuais com as crianças para fazer isso de uma melhor forma, enfim. Mas Sim. claro que não era o ideal, né? E Uhum. aí eu, como mãe, já pensava justamente isso que a gente tinha conversou agora há pouco, né? Assim, vamos lá, como é que eu posso contribuir? Porque para mim era muito claro, eu não podia ficar brigando com ela ou cobrar ou reclamar, né, para minha criança. Então eu sempre, como mãe, eu ficava, vamos lá, como é que eu posso contribuir nesse processo? Que é exatamente o Uhum. que a gente acabou de falar, né? Ao invés de ficar ou reclamando, ou arranjando culpados, ou achando que, peraí, meu filho tem um problema, porque não está conseguindo aprender. Não, peraí, desse jeito não está Uhum. dando certo. Então vamos tentar de outras formas. E aí a Vamos gente vai mudar, tentando de exatamente. outras formas para Uhum. ficar até, vamos dizer, mais prazeroso, né? Claro que a gente não faz só o que quer, escola nem sempre é só um mar de Sim. rosas, mas principalmente nessa idade, você podendo deixar um pouquinho Uhum. melhor, né, para atrair a atenção da criança Sim, mesmo, com acho que é esse certeza. o caminho, né? Eu acho que tem um fator muito importante também nisso tudo, Laura, e isso é uma coisa que eu vivencio aqui, talvez por eu ser professora, talvez por meu filho presenciar o meu trabalho, né? Porque ele presencia meu trabalho tanto na Técnica Estímulos como na Poderamente, né? No nosso clube de atividades e enfim. Para nossos filhos, nós somos mães. Nós não somos a professora, entendeu? Então, assim, aqui em casa, meu maior desafio foi que ele aceitasse com que eu o ajudasse. Quando eu vi que não ia ter acordo, eu disse assim, eu não vou fazer isso uma rotina ruim para ele. Então, assim, Uhum. o que eu recomendo, pai e mãe, sem surtar completamente, não vamos surtar. Notou algum processo que não tá legal no aprendizado, que você vê que coisas assim que você acha, olha só, hein, você acha que ele Uhum. já deveria saber, mas que na verdade você não sabe se ele acha. Porque você não tem a sua graduação para isso, para você saber, né? Uhum. Você tem Uhum. que ter essa ligação direta que a gente falou no início da live com a escola. Olha só, meu filho não está somando, meu filho não está Uhum. conseguindo entender o que é uma subtração. Então você vai atrás disso porque é sua responsabilidade, o seu filho é sua responsabilidade, né? Sim. Agora, uma coisa que eu Fala baixinho. baixinho, né, Lulu? Ela quer falar. Mas assim, pra gente não perder o pensamento, hein, Lulu? Aham. Mas olha só, uma coisa que eu sempre recomendo para os pais, né? Eu falo assim, olha, o melhor aprendizado que você pode dar para o seu filho e que ele vai transcender lá na aprendizagem da escola ou de qualquer outra matéria são momentos, tá? Uhum.
E esses momentos, eles não necessariamente precisam estar atribuídos a uma tela, gente, né? Eu não preciso estar assistindo TV com meu filho, eu não preciso estar jogando um videogame com meu filho, mas eu posso estar jogando alguma outra coisa com meu filho. Eu posso estar brincando de alguma outra coisa com meu filho. E acreditem, já é muito comprovado, a gente já tem aí várias teorias, uma delas é a transcendência da aprendizagem, que ludicamente meu filho aprende muito mais rápido e muito mais fácil. Se a gente pula essa etapa, eu até vou um pouquinho além, você falou para mim que foi punk, o Jardim 2, né? Um ano antes do primeiro ano. Foi punk para a educação infantil inteira. Sim, Por quê? sim. Porque a educação infantil ela precisa do lúdico, né? Ela precisa do concreto, ela precisa pegar, ela precisa sentir, ela precisa como é que eu vou dizer para você? Desabrochando todas as percepções possíveis. E quando a gente fala de percepções, eu falo do visual, do tátil, do olfativo, de tudo. Para ela começar a entender melhor e ela começar a sistematizar esse conhecimento. Então, assim, foi um prejuízo grande. A gente mesmo na Poderamente, hoje a gente tem algumas crianças que nós estamos atendendo com relação ao clube mesmo, são famílias que vieram para a gente e falaram assim, olha só, meu filho ficou 1 ano, meu filho não está na escola, meu filho bebê de pandemia, o que eu faço? O que a gente faz? A gente fornece para vocês jogos, brincadeiras, para que vocês possam fazer com o filho de vocês. Porque é isso que importa. Agora, claro, quando a gente está falando de uma criança maior, 3º ano, 4º ano, 5º ano, que está com uma dificuldade, ele merece sim um atendimento individualizado. E não adianta surtar, não adianta brigar, não adianta gritar, que isso tudo vai completamente negativo para o cérebro dele, entendeu? A gente tem que tornar o estudo uma rotina prazerosa, E como já diz uma rotina, a gente precisa ser pontuais com relação a isso. Mas transformar esse conhecimento em alegria, E essa dificuldade em aprendizagem, Uma coisa que eu costumo dizer. Dificuldade também é aprendizagem. Porque se a gente tem dificuldade aqui e dali um tempo a gente sana essa dificuldade, a gente não volta mais para ela. Entendeu? A gente elimina ela. Então, isso é uma coisa importante que os pais têm que relaxar um pouco também. Deixa eu respirar, deixa eu, não está dando desse jeito, não está dando certo, vamos fazer com uma abordagem diferente. Lembrando sempre... desculpa, te cortei, Mas lembrando sempre que nós somos o cérebro maduro da relação. Porque tem momentos que realmente, cara, dá vontade de arrancar os cabelos. Não dá corda, Fabi. Não dá corda, Fabi. Para com isso. Mas Peraí, Luluzinha, peraí, que senão vai cair tudo aqui, minha filha. Vai cair celular com fone, com tudo. Mas eu só queria, já são 15 para as 9, a gente já vai caminhando para o encerramento. Mas você falou uma coisa que eu queria muito frisar agora no início, que eu acho muito importante, É realmente a gente lembrar que nós não somos professores dos nossos filhos. E aí, são 2 pontos que eu queria falar, são 2 pontos principais que eu queria falar nesse sentido, assim. Primeira coisa por exemplo, no ano passado, principalmente, esse ano, Porque no ano passado, como era jardim, falando da minha criança também, dessa questão da alfabetização, não tinha muito. Mas esse ano, principalmente no início do ano, o que eu mais fazia era assim, professor, eu não tô conseguindo, ela tá com dúvida nisso, eu não tô conseguindo explicar para ela. Porque, existe toda uma técnica para você explicar a coisa para a criança, E outra, E assim, eu não conseguia. Só para te interromper um pouquinho, tem uma outra coisa, tá? O professor, ele tem a técnica, ele tem que ter uma certa flexibilidade, porque como eu falei, inicialmente aqui na live, toda pessoa, ela aprende de uma forma diferente, ela recebe essa informação de uma forma diferente, ela tem uma velocidade desse processamento da informação diferente da outra, não tem como, tá? Somos seres únicos, ponto. Porém, o que acontece? Que eu vejo o que acontece também. A professora explica, faz tudo bonitinho, segue o método, Aí chega em casa, eu quero explicar, eu vou explicar. Não, olha só. E você pode fazer uma confusão, uma formação que vai ser muito pior, entendeu? Jura que tá ajudando, E não tá. Exatamente. Então vamos ter calma. Vamos primeiro abrir, escutar, Não, e um ponto ainda dentro desse de nós somos pais, não professores, Eu percebo assim, por exemplo, às vezes, principalmente os meus mais novos, você tá lá fazendo uma atividade que é tarefa, e aí a criança faz alguma coisa errada na tarefa.
A nossa tendência é querer, não, vamos Apagar. lá. Não, ó, isso aqui tá errado, vamos corrigir isso aqui. Uhum. E sem Sim, querer, quando a gente age assim, a gente atrapalha o processo lá na escola. Porque exato. assim, se o meu filho levar a tarefa sempre 100% perfeita, o professor não Uhum. vai ter como saber onde que ele está Não, tendo dificuldade. exatamente, Então, exatamente. assim, E uma coisa importante que a gente tem que ter em mente, mesmo que a gente faça, a gente fale assim, olha só, eu quero que meu filho seja melhor, eu quero que ele aprenda, eu quero isso, quero aquilo. Ok, a gente quer um monte de coisa mesmo. Só que, como já falamos, já repetimos aqui algumas vezes, cada ser humano aprende de uma forma diferente. E nós, pais, temos um papel muito importante, porque é nós que estamos vendo o individual, o ser humano sozinho, essa criança sozinha. Só que o nosso sistema educacional, ele nos mede por notas, tá? Ele não nos mede por desempenhos cognitivos. Eles não nos medem pela nossa memória ou uma coisa, mas sim por notas. E como é que esse professor vai uhum, saber se essa criança está indo bem ou não? Pela tarefa. E como também é o trabalho do pai de fiscalizar se esse professor está realmente corrigindo esta tarefa, né? uhum, Educação não é terceirizada. E no final ali dos 3 meses, né, nós temos as provas. Nós uhum. somos um sistema educacional que é avaliado por provas. Eis outra questão que eu até queria aproveitar um pouquinho. Eu sei que a gente está finalizando, tá, Laura? Mas Aham. queria aproveitar um pouquinho aqui. Gente, olha só, autonomia é uma coisa muito importante para a gente ensinar para os nossos filhos, independente da idade, tá? Autonomia no estudo também é uma coisa muito importante deles saberem que eles têm que aprender a estudar sozinhos. Nós estamos ali como Uhum. apoio, mas eu não estou ali para dizer para ele que, ó, você tem que fazer assim, você tem que fazer assado, você tem que escrever várias vezes, você tem... Não. Você tem que revisar, ok, revisa. Mas você não é o professor e você não está estudando para fazer a prova por ele. Se essa criança não consegue fazer um exercício sozinha e entender o que é para ser feito, ele não vai conseguir fazer na prova, gente. Então, vamos dar autonomia para nossa criança. Não adianta mostrar resultado em atividade, em tarefa Uhum. de casa, porque o professor não vai saber o que está acontecendo, né? Ou ele pode até deduzir. Na verdade, o professor sabe, tá, Laura? O professor vai Ele dizer assim: conhece. não condiz com o que eu vejo em sala de aula. Entendeu? Aham. Só que daí essa criança vai fazer a prova sozinha, gente. Pai e mãe não vai estar com a criança fazendo prova. Então, vamos deixar eles terem autonomia no estudo deles também. Claro que temos que fiscalizar, a palavra até pesada, né? Mas a gente tem que estar Uhum. dando apoio, apoiar. Monitorar, talvez. Melhor. Apoiar, acompanhar. Tem que acompanhar. Exatamente. A gente tem que sim desligar a televisão, desligar o tablet, desligar o videogame e falar assim: olha, hora do estudo. A sua hora do estudo chegou, é agora, tem que estudar. É porque estudar um dia antes para a prova também, ó, não Uhum. vai adiantar. Uhum. Né? Porque você não vai conseguir, aí vai todo mundo surtar naquele momento, a família já se desestruturou inteira com uma simples prova que vai ter no outro dia, né? Uhum. Então, isso é É. importante. Gente, vamos dar autonomia para os nossos pequenos, tá? Independente da idade. Eu costumo dizer, olha, desde o primeiro ano, deixa. Deixa eles ver, deixa eles se sentirem donos de si também. Eles precisam disso, sabe? No Uhum. estudo, né? Uhum. Porque na nossa concepção, e uma coisa que a gente adota muito na Poderamente, é ensinar essa autonomia para eles desde pequeno. É ensinar a amarrar um cadarço, é ensinar a abrir e fechar um zíper. A gente quer isso. Porque nós, mães, a gente também precisa de tempo, né? A gente Com precisa de tempo certeza. pra gente. E a Otimizar o gente vai, tempo. exatamente, e a gente vai o tempo todo fazer por eles? Não, eles têm que saber fazer. Né? E como que a gente É, ensina? Mostrando e dando autonomia. Ó, faz agora você. Né? Então, eu acho que para mim é primordial isso daí. com certeza. E só para a gente fechar, eu acho que assim, não dá para a gente deixar de falar do exemplo. Né? Então, assim, se Não, eu quero que o meu filho tenha uma relação saudável com o aprendizado, nada melhor do que eu ser o exatamente. exemplo disso, dele me ver lendo, dele me Exatamente. ver estudando, e me ver estudando feliz, não estudando, ai, que Exatamente. saco, Ai, né? não aguento Olha, que mais. legal, Uhum. né? É É. exatamente isso, que é Mesmo é que o não seja, exemplo. tá, gente? Não, É mas quando igual. você quer aprender algo que você gosta, é Você quer, com maravilhoso. certeza. É Mas assim, maravilhoso. quer ver um exemplo simples? Como é que eu vou querer que meu filho leia um livro, ou um pedaço de um livro, ou páginas de um livro todos os dias se eu não leio? Uhum. Né? Como Com é que eu quero que meu certeza. filho saia do celular se eu não saio?
Então, Com gente, não tem certeza. como, né? Não É tem o menor exemplo. nexo. E somos nós que estamos ali, ó. Eu vou mandar beijo pra ela. Ainda bem que já tá acabando, meu Deus. Gente, olha só. Então é isso, a gente vai finalizando por aqui, né? Ainda bem que deu certo, pelo menos os 30 minutos, Deu tudo apesar de certo. Lulu ter feito uma participação especial. Mas assim, eu quero só deixar aqui para todo mundo que tá aqui acompanhando a gente, que vai ver essa live gravada depois, não deixa de ir lá no perfil da Poderamente, né? Eu sou cliente da Poderamente, eu amo o trabalho de vocês, ele realmente é Obrigada. incrível e cada vez mais pessoas têm que saber deste trabalho, gente. Então, e vocês dão dicas lá no perfil também, né, Fabi? Vocês dão Nós dicas de damos atividade para fazer com as dicas. crianças, Uhum. dicas de A gente dá dicas de organização. atividades, dica de organização. Toda sexta-feira a gente tem dicas de organização que você pode estar chamando a criança para participar. Né? Nós temos dicas do que está fazendo em casa. Nós temos, claro, também, né, informações de como que a gente faz. Né? Olha ali o Rafael falando. O Rafael, nós temos o Matheus, nosso cliente também. E a gente, só para, né, fechar com relação ao Poderamente, nós somos uma empresa não só especializada em desenvolvimento infantil, mas nós somos uma empresa mãe, né? A gente sabe o que a família precisa. Então é isso que a gente faz, né? A gente tenta auxiliar, vamos dizer assim, a família, né, a brincar bem, essa transcendência que eu falo tanto da aprendizagem é o que a gente tenta fazer o tempo inteiro, né, na Ah, e Poderamente. vocês Mas conseguem. segue E lá. vocês conseguem. Ah, com Que certeza, gente, bom. vale muito a pena. Gratidão, tá, Fabi, por ter aceitado. Foi um prazer te ter aqui em mais uma Obrigada live, né? Você tem carteirinha. Tchau, 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 tchau. Ó, beijo. Mua. Manda beijo. Com bigode. Com bigode. Bigode. Muito bem. Mas, Um gente, beijo, prazer. Fabi. Beijão pra vocês. Tchau. Até a próxima. Tchau, tchau. Manda um bigode pro seu pai. Manda um bigode pro teu pai. Tá bom. Ó, um pra você. Tchau. Um beijo. Tchau, tchau. 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 E, gente, só lembrando, então, a semana que vem tem mais Momento Vada. Na semana que vem... Tchau. Olha o Rafael falando, meu filho está evoluindo muito com as atividades do Poderamente. Rafael, eu sei bem o que é isso, né? Eu também, eu assino o clube lá de assinatura deles, de atividades lúdicas, e eu não sei quem fica mais feliz, é a criançada aqui de casa ou eu, quando chega, quando chega a sacolinha do mês, é maravilhoso. E aí, gente, na semana que vem a gente vai falar sobre chantagem, que muitas vezes a gente faz sem nem perceber e sem nem se dar conta. Então, a gente vai clarear essa ideia, né? Porque realmente, gente, até eu já fiz chantagem na minha vida com as minhas crianças, mesmo atenta a isso e sem perceber. E assim, chantagem a longo prazo não funciona. Então a gente vai falar na semana que vem sobre isso. Cara, é um assunto muito importante. E que eu tenho certeza que vai contribuir muito aí pra tua vida em família e pra teu relacionamento familiar. Pra gente criar filhos emocionalmente saudáveis. Então, semana que vem, a gente tem mais um Momento Vada e eu espero vocês em quarta-feira, às 20h20. 8h20 da noite. Tchau! Beijo! Tchau, tchau!